Começa agora o 25º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Hoje estão conosco para esta conversa o historiador Marco Antônio Villa, da Universidade Federal de São Carlos, o advogado Roberto Podval, o jornalista Otávio Cabral, editor de Veja, e antes que vocês perguntem, eu não estou usurpando a cadeira do nosso âncora Augusto Nunes. Ele está no Nordeste fazendo uma palestra, mas ele volta. Se você quiser participar desta conversa, você pode fazê-lo enviando mensagens pelo Twitter e também votando na nossa enquete, que continua no ar. José Dirceu foi o chefe do esquema do Mensalão? Ontem fechamos o dia com 90% dos votos dizendo que sim, José Dirceu era o chefe do Mensalão. E 10% dos votos dizendo que não, ele não tinha nada a ver com isso. Hoje o resultado é o seguinte: subiu um pouquinho os que acreditam na tese do sim, 91%, e são 9% os que acham que não. Antes de começar nossa conversa, vamos saber de Gabriel Castro, nosso homem em Brasília, como foi o dia no STF. Gabriel. Disse que foi o dia mais importante do julgamento até agora. O placar pela condenação de José Dirceu e José Genuíno chegou a 3-1. Nós publicamos no nosso blog Maquiavel mais cedo a conta feita por Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que é advogado de Duda Mendonça e um dos mais ilustres defensores aqui do julgamento do Mensalão. Em uma conversa com um colega mais cedo, Cacai apostou que José Dirceu terá no máximo 3 votos no STF. Eu acho mais provável que ele chegue a apenas 2 votos favoráveis. Mas se o placar for mesmo de 7-3 pela condenação, esse terceiro voto provavelmente viria de Carmen Lúcia. Isso porque já há 3 votos pela condenação. Hoje, Joaquim Barbosa, Rosa Weber e Luiz Fux. E quando o Ricardo Lewandowski falava hoje, outros 4 ministros criticaram frontalmente a argumentação do colega. Isso se sustentou principalmente em depoimentos de aliados dos réus. Celso de Mello, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Carlos Aires Brito deram sinais de que vão condenar Dirceu. Do outro lado, Lewandowski já absolveu Dirceu Genuíno. Ninguém acredita que Antônio Dias Toffoli fará diferente. Por exclusão, sobraria apenas Carmen Lúcia, a única que ainda não se pronunciou nem indiretamente sobre a acusação contra Dirceu. Por isso, o placar de 7-3 previsto por Cacai ainda é otimista. Além disso, um aspecto importante ficou claro no voto da ministra Rosa Weber, que condenou Dirceu hoje. Ela considerou o petista culpado por 9 atos criminosos de corrupção ativa, um para cada deputado comprado. Isso aponta para uma pena alta, assim como para José Genuíno, que responde por 6 atos de corrupção ativa. Quem já está virtualmente condenado é Delúbio Soares. Nesse caso, o STF caminha para a unanimidade. Graeme. Obrigado, Gabriel. Bem, parece que hoje chamou atenção, de fato, esse embate de vários ministros com o Lewandowski. O que é que você achou do voto do Lewandowski, Marco Antônio? Eu achei péssimo, né? Dentro, mais ou menos, da maioria dos votos que o Lewandowski apresentou. Ele está absolutamente isolado na corte. Eu fiquei, ao mesmo tempo, em certo momento, com dó do isolamento e da pobreza das suas argumentações. E, ao mesmo tempo, preocupado, porque ele vai ficar muitos anos no Supremo decidindo causas que interessam a todos os cidadãos brasileiros. Porém, dá para se notar pela intervenção do Marco Aurélio, do Aires Brito, do Gilmar, foram fazendo intervenções e você fica claro aquele isolamento. A forma como ele trabalhou, em certos momentos, é verdade, cada um trabalha com a acusação, com a defesa e tal, mas ele poderia até apresentar o voto dele de forma diferente. Ele apresenta de um jeito, usando os testemunhos, que ele mais parece um advogado de defesa do que um juiz. Ele poderia fazer da mesma forma, absolver, mas ir por um outro caminho. Então, acho que ficou muito ruim para ele, que ele vai ter numa vida, ele vai ser presidente do STF, acabou pegando muito mal. E reforça o seguinte, outra questão já levantada em outros encontros aqui. Quando fala o relator revisor, dá a impressão que o tribunal está dividido ao meio. O tribunal não está dividido ao meio. O tribunal está dividido entre Lewandowski e, eventualmente, mais um,
eu acho que deve ser 8-2, a condenação de Genuíno e Dirceu. Você e o discorda Delúbio, do Cacai? Discordo do Cacai. Eu acho que ele tem de cuidar melhor do restaurante, até da parte da adega, já houve roubo, inclusive lá. Brasília é uma cidade muito perigosa em relação à segurança, né? Ele conhece bem isso. E eu acho que deve ser em torno de 8-2. E o Delúbio vai ser condenado por todos. Quer dizer, o Delúbio vai, falando uma linguagem mais popular, pagar o pato. Isso com absoluta certeza. Mas Genuíno e Zé Dirceu serão condenados. Eu acho que a minha preocupação não é o voto da Carmen Lúcia, a princípio, hoje, nesse item. Era o voto da Rosa Weber. Eu acho que ela votou, eu percebi, insegura, até tremendo, com dificuldade, condenando os três e até pedindo desculpas pela condenação do Genuíno se dirigindo ao advogado. O Lewandowski se preocupou muito em desconstruir a prova, né? Você acha que essa prova é tão fraca assim? Ele disse que a prova era nula. Não, eu primeiro acho que o que legitima a decisão, qualquer que seja ela, talvez seja o próprio dissenso, quer dizer, a própria discussão, o próprio debate. Então, acho que o debate, acho que vários pontos de vista ali dão maior legitimidade para o julgamento. Acho melhor assim. O problema da prova, você tem uma parte que é objetiva, né? Então, que Genuíno assinou o contrato é fato. Que o contrato, o próprio Supremo já decidiu que serviu como objeto para o crime, já é fato. Portanto, as pessoas foram condenadas por corrupção, seja ativa, seja passiva, por gestão fraudulenta por parte do banco. Então, já está decidido. O que tem de subjetivo, e aí a margem para discussão, é, por exemplo, se em assinando o contrato tinha ciência da utilização daquele contrato para um crime a ser praticado, se a reunião tratou daquele tema ou não, deveria tratar ou não. Então, tem um certo subjetivismo e aí, claro, cada um vai analisar de acordo com todas as provas dos autos, os indícios, soma tudo aquilo e o ponto de vista e a visão de cada qual pode ser diferente ou não. Mas eu acho que, de novo, o que legitima o julgamento no Supremo é essa discussão. Acho que melhor assim. Outra frase que chamou a atenção no voto do Lewandowski hoje, Cabral, foi ele dizer que esta era uma ação banal. Depois ele tentou se desculpar. É uma ação banal mesmo? O voto dele foi muito fraco, realmente, né? Um argumento que ele usou que, uma vez o Zé Dirceu empossado como ministro, não tinha mais nenhum conhecimento da vida do partido, só cuidava do governo e não do partido. Acho que nem o advogado de defesa do Zé Dirceu falaria isso. Ele disse que o voto dele parecia mais um advogado, mas acho que ele defendeu mais, foi mais pró-Zé Dirceu que o próprio Juca, que o próprio advogado do Zé Dirceu, acho que teria alguns argumentos melhores. E o que vocês acharam dos votos que vieram em seguida, né? Você já falou um pouco do voto da Rosa Weber, Marco Antônio. O Fux deu um voto duro também, teve confronto com o Lewandowski. O que você achou da atuação dele? O Fux, ele parece que está há mais tempo no Supremo do que a sua entrada. Ele mostra muita segurança em todos os votos, nós estávamos até conversando um pouco antes disso. Quem passou por órgãos colegiados, ele veio do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, entende como é que funciona o órgão colegiado. Tanto que hoje, no final, quando o ministro Aires Brito estava encerrando a sessão, o Lewandowski quis responder ao voto de Fux, foi num clima bastante civilizado, tranquilo, um clima que deve ocorrer dentro do tribunal. Você tem que ter discordância. Muito diferente do Joaquim Barbosa. Se tivesse o Joaquim lá, já seria aí o clima seria muito duro. Aí foi tranquilo. Então, acho que o Fux fez um voto muito duro, sustentado, apresentou, leu diferentemente, é natural, você tem de ler diferentemente os autos do processo, isso faz parte. Agora, eu acho que caminha por absoluto, quando eu falo isolamento do Lewandowski, é com a companhia do Toffoli, né? A companhia do Toffoli está isolado também, e vice-versa. Então, acho que é uma situação em que deve ser uma derrota cachapante histórica, né? Porque, assim, em resumo, me parece que as sessões, se a gente for somar as sessões desse item, está ocorrendo uma coisa essencial, estrutural, que é a refundação da República no Brasil. Isso me parece central, ou seja, mais do que um detalhe de um voto, que é importante a gente lembrar, está sendo refundada a República no Brasil e a refundação poderia ter um marco. Se em 1870 o Manifesto Republicano, em dezembro, iniciou a propaganda republicana,
é possível, sem exagero, dizer que a refundação da República no Brasil começa com o voto do ministro Celso de Mello. Não é uma ação banal. Não é uma Não ação sentido. banal. Pode ser qualquer coisa, menos banal. É. E isso dá uma força, coloca o Supremo num lugar importante dentro da democracia, né? Qualquer que seja o final dessa história, mas teve um papel, cumpriu o papel, tinha uma preocupação que os ministros novos votariam ligados a posições políticas, o que não aconteceu. Então, acho importante. Acho que o Supremo se coloca numa posição que sempre deveria estar, né? E, claro, para os novos é mais difícil. Não é fácil ir ali, tá sendo filmado, o Brasil inteiro assistindo, e quem não tem experiência do colegiado é mais tenso, precisa pegar um pouco, né, o jeito do colegiado. Veja que o Fux discute com muito mais tranquilidade, pela experiência mesmo, porque é isso, o colegiado, você tem discussões, você tem posições distintas ali. Agora, você pode fazer isso de uma forma mais dura ou de uma forma absolutamente tranquila, porque cada um tem o direito de pensar como quiser ali. Isso é democracia, né? Deixa eu aproveitar que estamos falando do Fux, para comentar uma nota que foi publicada hoje pela Folha de São Paulo. Essa nota dizia que o alvo da raiva do ex-presidente Lula não é mais o Joaquim Barbosa, mas sim o ministro Luiz Fux. Segundo essa nota, o Lula não tinha muita fé na indicação do Fux, acabou sendo convencido pelo Palocci e também pelo fato de que os réus do mensalão não opuseram nenhuma resistência maior à indicação. Gostaria que vocês comentassem isso. Para mim, parece que é mais do mesmo, no sentido de que, de novo, o Lula achando que era dono dos ministros do Supremo. É isso, não é? O Lula acha que... O problema é que ele acha que um cargo de ministro do Supremo é um cargo de confiança. Como quando ele precisou do Ministério da Pesca para colocar o Crivella, como quando precisou do Ministério do Turismo para colocar a Marta. É a mesma lógica que guia os ministros, a nomeação de ministro do Executivo, ele acha que deveria guiar o ministro do Supremo. Se ele nomeou para fazer um favor, fazer um serviço para o PT, para absolver os amigos dele, para defender o governo. E quando o ministro mostra uma independência, vota em cima dos autos e não em cima de padrinhos, de decisões políticas, ele se irrita, ele se decepciona, se arrepende da escolha. Foi assim com o Joaquim, foi assim com o Aires Brito, que ele já disse que o Aires Brito era um advogado de Sergipe, que se não fosse pelo Lula ele jamais teria essa fama que tem hoje. O próprio Joaquim e agora o Fux. Eu acho, o Podwell já falou disso, eu acho importante repisar, né, Marco Antônio, a importância institucional. Né, que... Claro. Ele pode, a impressão que dá é que ele tem na casa dele a foto e fica jogando dardo, sabe? Estilo Zé Boné, lá um velho personagem. E ele fica lá jogando, ele vai só trocando as fotos e continua jogando dardo. Tal. Isso dá um bom cartoon até. Agora, ele não, a impressão que dá com o senhor Luiz Inácio, ele não entende que quem nomeou não é o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República. Quer dizer, isso está na Constituição. Eu até posso entender que, como o PT votou contra a Constituição, pode nem ter lido direito o artigo referente à nomeação. Eu reconheço que pode não ter lido ali. Afinal, quase que queriam votar contra, não queriam nem assinar, no fim acabaram assinando. É bom lembrar, esses episódios ocorreram no final de setembro de 88, no início de outubro tal, né? Uma polêmica, basta mexer na edição digitalizada da Veja, que acessa qualquer um, basta o internauta chegar e consultar e ver o que foi essa discussão que teve ali na segunda quinzena de setembro de 88 e a Constituição foi promulgada no dia 5, que era o dia de aniversário do deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte. Então ele não entende que quem nomeia é o presidente da República. E não é o Luiz Inácio Lula da Silva, não é o Partido dos Trabalhadores, não é a senhora Dilma Rousseff e tal. E aí o juiz, quando assume o ministro, né? Eu não gosto muito do nome ministro, que eu acho horrível chamar um juiz de ministro. Era bom lembrar que quando a Suprema Corte foi criada no Brasil, era chamada de juiz, não era chamada. Essa invenção é horrorosa, ser chamada de juiz, que ministro, né? Mas inventaram, acho que a partir da Constituição 34, se não me engano, essa denominação. Então, ele passa a ter independência. Então, acho que como o Otávio Cavalo lembrou, não é cargo de confiança.
né? Tem de entender a institucionalidade do Estado. Essa acho que é a questão central. Nós temos 3 poderes que são autônomos, acabam sendo interdependentes, né? E você não tem a relação de um domínio de um poder para o outro. É da Constituição a indicação. A sabatina é pelo Senado e finalmente ele toma posse. É isso que é a lei. Agora, mas quem conhece o ministro Fux sabe, quer dizer, ele estava no STJ, é um homem absolutamente independente, é excelente juiz, né? Excelente, não tenho o que falar. E eu só chamo a atenção, os ministros indicados pelo presidente não foram ministros, na sua grande maioria, com qualquer ligação a político-partidário. Né? Verdade seja dita, um grande receio, e foi a maioria das indicações do Supremo por um presidente, acho que nunca, que eu me lembro, teve um presidente com tantas indicações ali. Excetuando Getúlio Vargas. Mas aí era outro momento. Ali, ficou mais tempo, ditadura e tal. Mas o fato é, as escolhas foram bastante ecléticas, eu diria, ideologicamente falando. Né? O Aires Brito tinha uma vinculação partidária, né? Ele era afiliado ao PT. Foi candidato a deputado pelo PT em 90, né? Mas mas teve uma atuação bem independente, né? As atuações foram bastante... E o próprio Joaquim era um homem também deixou de ser petista, né? Quando virou ministro. Então, o que é bom, é salutar também, porque a ideia é que os ministros cumpram a função de independência, né? Você não é ministro para um partido político, você é ministro para um país. E é isso. Bem, nós vamos chamar agora a imagem do dia. Esta semana está sendo difícil para Delúbio, Genuíno e Dirceu, mas nem sempre foi assim. A nossa imagem do dia mostra justamente um momento de descontração dos mensaleiros no auge do poder. Cabral, eu gostaria que você identificasse os personagens todos que estão aí na foto. Primeiro é José Genuíno, então presidente do PT. Do lado dele, João Paulo Cunha, que era presidente da Câmara. O Nelson Peregrino, atual candidato a prefeito de Salvador, que é do líder do PT. José Dirceu, na ponta da mesa, comandando a reunião, como ministro da Casa Civil. O Aloysio Mercadante, senador, eleito por São Paulo. Tião Viana era o líder do PT no Senado. E o Delúbio Soares, o tesoureiro do PT. Que sabe-se lá o que estava fazendo aí, né? Porque são todos parlamentares, um ministro e alguém sem nenhum mandato, né? Otávio, você estava em Brasília nessa época. Como é que foi a chegada do PT ao poder? Como é que a cidade recebeu os novos governantes? Foi uma espécie de novos ricos, se deslumbrando com o poder, mudando de patamar, mudando de os restaurantes que frequentavam, deixando aquela humildade de lado e crescendo uma soberba, um encantamento com poder, com carros oficiais, com residências oficiais. E acho que um exemplo bom disso, que aí acho que está toda a origem do mensalão, pode ser vista aí. O Delúbio e o Silvio Pereira, que não está na foto, mas era muito atuante nessa época, moravam no hotel Blue Tree, do lado do Palácio da Alvorada, que era o melhor hotel de Brasília na época. E aquilo lá virou um poder paralelo, virou um QG, um bunker do PT, e tinha uma romaria de políticos nesse hotel em busca de cargos, de negociações. Valdemar Costa Neto vivia por lá, Zé Borba, Zé Janene, vários outros que hoje estão entre os réus. Retrospectivamente já dá para ver a coisa já dá para ver aquilo se formando. Vila, como é que você acha que seria essa foto se a reunião acontecesse agora? Podia ser na Papuda, né? Que deve ser no presídio ali. Agora, porque eles estão... Agora, eu fiquei pensando em qual é o local, se é o Palácio do Planalto. É o Palácio do Planalto. Agora, uma reunião partidária no Palácio do Planalto não me admira, sendo o PT. Por isso que me chamou a atenção o Delúbio, né? O Delúbio. Porque e os outros ainda é justificável, mas né? o Genuíno não tinha mandato, ele tinha sido candidato ao governo de São Paulo e tinha sido derrotado em 2002 e era presidente do partido. Então, uma reunião partidária dentro da sede do Executivo Nacional, volto a dizer o que eu falei ontem.
a inovação do PT. Não tinha isso no Palácio do Itamaraty até 1897, depois no Palácio do Catete até 1960 e no Palácio do Planalto, quando foi transferido da capital. Eu nunca vi uma reunião partidária dentro da sede do Executivo Nacional. Isso eu nunca vi. Reunião partidária, partido é uma coisa, governo é outra, Estado é outra. Mas para o PT é tudo a mesma coisa. É complexo essa divisão PT. Então ele resume e fala, isso é bobagem, é coisa da democracia burguesa. Somos nós e acabou, né? Essa é uma espécie de resumo que eles fazem. Acho isso tudo uma grande bobagem, negócio de institucionalidade. Bom, o Delúbio frequentava as viagens do Lula, os eventos do Lula, né? Tem aquela célebre foto dele segurando uma cigarrilha do Lula fumar escondido. Inclusive, né? Viajou na África. Ele viajou à África, que é uma coisa inacreditável. Eu não conheço um tesoureiro de partido que tenha viajado à África. Você imagina um escândalo numa democracia na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos, o tesoureiro do Partido Democrata, no governo Obama, hipoteticamente, sem mandato parlamentar, o tesoureiro acompanha o presidente Obama a uma viagem à Europa. Pô, isso levaria o impeachment, é capaz de cairia o mundo. Aqui não teve nenhum problema. Ele falou, e daí que eu vou mesmo, etc. Tal. Naquele jeito delubiano de falar, sempre com muita riqueza, vocabulário e tal. Agora, acabou isso, não virando né? Piada de salão, como ele previa, né? Com piada de salão. É bom lembrar aquela foto que ele tá com a mangueira, aquela célebre foto com a mangueira, assim, em Buriti, Alegre, né, se não me engano. Aquilo mudou. Então, é por isso que quando eu falei em refundação, creio que não seja exagero, é que nós estamos no meio do processo, né, mas o 2012 pode ser uma espécie de 1974, durante o regime militar, quando levou a grande derrota da Arena, então 22 estados, o MDB, que era o único partido de oposição, ganhou em 16, perdeu em 6, dos quais um deles, o Maranhão, não tinha candidato, sequer candidato ao Senado e tal. Terra de quem domina a capitania até hoje, que é a mesma família, a família Ribamar da Costa, vulgo Sarney, que não era o sobrenome original, né? Então, eu acho que essa foto acho que ilustra bem o entendimento e por que isso chegou ao mensalão. Porque não há separação. Porque tudo indica mesmo, eu estava olhando até atrás a janela, né, que seja mesmo do palácio e tal, o que mostra que não dissocia uma coisa e outra. E aí deu no mensalão. O mensalão, produto, é como se fosse algo absolutamente previsível que fosse ocorrer pela forma como o PT entende o funcionamento do Estado brasileiro, né? Muito bem. Você ficou quietinho agora, mas voltam-se as baterias para você. Chamou atenção no voto do Lewandowski um finalzinho em que ele atacou duramente uma das teorias jurídicas que tem servido para fornecer um novo entendimento do Supremo sobre os crimes de colarinho branco e os crimes de poder, vamos dizer assim, que é a tal da teoria do domínio do fato. Antes de você falar, a gente tem uma surpresa, que é o Reinaldo Azevedo, que está no Rio lançando seu livro, se dirigindo a você também. Vamos lá. Olá, rapaziada do debate. Que dia para lançar o país dos petralhas aqui no Rio de Janeiro. Olha, eu acompanhei o voto do Lewandowski. Bom, não tem surpresa nenhuma, ele fez aquilo que rigorosamente eu esperava que fizesse. E eu queria contestar e protestar, aproveitando a presença do Pôdigo aí, essa história de que ele está sendo garantista. Não está, não. Há uma diferença entre garantismo e impunidade. Na verdade, são conceitos opostos, porque o garantismo também garante o direito daquele que foi ofendido de ser reparado, né? O ministro Ricardo Lewandowski está fazendo tábula rasa de dois fundamentos consolidados em todas as democracias do mundo: a teoria do domínio do fato e a força das provas indiciárias. Juntos, esses dois conceitos servem para combater a impunidade, servem para que a justiça não puna apenas peixinhos pequenos, e puna também os tubarões, que costumam se esconder atrás dos humildes. Sem essas balizas, a gente não consegue punir os tubarões, não consegue punir os poderosos, porque eles têm como disfarçar o seu crime. O que o Lewandowski queria? Que o Zé Dirceu tivesse deixado o recibo assinado, que tivesse assinado o ofício em 3 vias, a reunião com a banqueira, em companhia do Delúbio, com o Marcos Valério, nada disso serviu. Olha, inaceitável. Agora, de qualquer modo, a história tem suas ironias, né? O partido que vinha para acabar com a impunidade neste país apela agora indiretamente a conceitos de justiça que estavam no cerne da impunidade histórica no Brasil.
Olha, isso vindo do PT e de petistas não me surpreende, não. Ao contrário, confirma todas as minhas teses e o que eu penso sobre eles. Deixo um abraço para vocês e boa sorte para o Brasil no julgamento. Só queria deixar claro que foi uma gravação do Reinaldo, ele está no Rio, não está ao vivo. E aí, Podival, qual é a sua... Eu acho que o Reinaldo estudou direito, viu? eu começo dizendo que sem o Reinaldo, sem Augusto Nunes, eu perdi os 2 maiores cabos eleitorais que eu tenho na minha campanha. O que é a teoria do domínio do fato? Isso, quem estuda muito ela, e estudou, um grande penalista alemão, Roxin. Roxin fala da teoria do domínio do fato, que mais ou menos o nome é autoexplicativo, né? Você no crime tem materialidade, quer dizer, o fato, a prova do crime, e a autoria, de quem cometeu o crime. A materialidade está aí, os contratos assinados, a corrupção, já até comprovaram a corrupção, então isso está provado. Qual é a grande dúvida? O que fica quem é o autor, quantos são os autores, e quais são eles e o que cada um fez. E na teoria do domínio do fato, ela diz o seguinte, de uma forma muito simplificada, aquele que tem a capacidade de comandar o fato criminoso, ainda que ele não pratique diretamente, mas ele tendo o domínio deste fato, então ele poderia dizer... para ou não para, pega esse contrato, faça ou não faça, ele organiza as coisas ou não, esse responde como coautor do fato praticado. Então, a ideia dessa teoria é exatamente essa. Num grupo de pessoas, aquele que domina este grupo, aquele que determina as ações, ele pode não necessariamente estar, vamos dizer assim, com a mão na massa, mas puxando o gatilho, né? Mas ele tem o domínio daquele fato, daquele crime. E ele, portanto, responde pelo fato, pelo crime ocorrido. A grande discussão é, muito bem, como é que você comprova... porque uma parte é o objetivo que nós já falamos. Então, o que é objetivo não tem discussão. A outra parte é subjetiva. E aí que é a grande discussão, é saber... Eu acho que a teoria do domínio do fato está aí. Ela não é irrelevante e não pode ser desconsiderada. A questão não é essa. A questão é como é que eu comprovo? E aí é verdade, o Ronaldo diz, bom, eu comprovo de acordo com os indícios vários, porque estão ali, eu comprovo com os depoimentos, a discussão não, mas os depoimentos da CPI não estão no contraditório. Claro, um depoimento tomado na CPI isoladamente não necessariamente tem força para condenar alguém. Agora, o depoimento da CPI corroborados na ação criminal, com mais indícios, com a reunião, podem levar o julgador a entender, né? E o Fux hoje no voto diz... O Fux falou disso, O Fux falava assim, olha, eu me impressionei porque, levando em consideração, eu não me lembro o termo, mas a coisa comum, o senso comum, tudo leva a crer, ou me convence de que tinha conhecimento do fato, que tinha o domínio do fato que participou. Essa leitura, e aí sim, subjetiva, e aí você pode entender, os mais liberais ou os mais garantistas podem dizer, não, pera lá, mas eu não estou convencido que efetivamente ele tenha participado. Quer dizer, o fato de ter a reunião não comprova a participação. E outros poderiam dizer, não, eu estou convencido que aquele fato, com mais os indícios todos, para mim, me convencem que ele se participou. Então, tem um elemento subjetivo. Não acho que esta decisão é que torna alguém mais garantista ou menos garantista. E olha que eu sou um dos que mais trabalho aqui, torço aqui, eu puxo aqui, até para absolvição, porque o cachimbo entorta para o lado do uso aqui, então, mas não é isso que torna, não me parece que seja isso que torne mais garantista ou não. Você tem grandes nomes aí no Supremo, absolutamente garantidos, reconhecidamente como garantistas, mas que para eles, no entendimento dele naquela condição, há elementos suficientes para uma condenação. É isso. E a discussão é pelo subjetivismo de alguns pontos. Você concorda que tem mesmo uma formação de doutrina e de jurisprudência importante que está acontecendo nesse julgamento e que vai influenciar futuros julgamentos sobre crime de colarinho branco, sobre corrupção?
Porque eles estão falando muito dessas coisas, né? Provas indiciárias, teoria do domínio do fato que permite culpar o mandante, né? Do mandante, exatamente. Sem dúvida alguma que o posicionamento do Supremo numa ação com essa envergadura, isso passa um recado para os outros juízes, para o primeiro grau, nós teremos aí eu diria que de certa maneira um endurecimento maior nessas questões. Isso é o que preocupa um pouco, quer dizer, até onde isso vai. Qual a leitura que os juízes de primeiro grau vão fazer desse julgamento? Né? É claro que ninguém defende a impunidade, que não é isso. A questão é a medida de como este julgamento pode e como vai trazer a repercussão dele para os juízes de primeira instância, para o andamento talvez todos nós tenhamos mais trabalho, enfim. Mas eu acho que é isso, faz parte. Enfim. Muito bem. Vamos agora à frase do dia. A frase do dia é da colunista do jornal O Estado de São Paulo, Dora Kramer. Partido sem comando, onde quem manda é o tesoureiro, não fica 10 anos no poder. E tem como tesoureiro Delúbio Soares, que não tem a mínima articulação com todo data máxima vênia, como diria no Supremo, né? Porque se fosse um tesoureiro articulado, um militante, formado, um quadro, como se fala na linguagem esquerda, formado, conhecendo teoria, né? No caso aí a teoria marxista, tal, de partido, tivesse uma tradição até de militância clandestina, tal, não tem nada disso. Nada disso. É um quadro que veio do sindicalismo goiano, né, do movimento docente lá do ensino fundamental, do ensino médio, que tinha uma limitação muito grande. Basta ver quem acompanhou os depoimentos dele na CPI, foram muito ruins, ele tinha enorme dificuldade de se expressar. Portanto, é a história do Papai Noel, que hoje apareceu, vez por outro, o Papai Noel é uma figura recorrente no Supremo agora nos diálogos, né? Vai ser o Papai Noel, tal. Então, o bom velhinho, só se a gente acredita no bom velhinho para imaginar que o Delúbio Soares fizesse aquilo de moto próprio, construísse aquela base daquela forma. Evidentemente que o presidente do partido, e os votos estão demonstrando isso, ele tem absoluta ciência e participação nisso até agora, né? E vai reforçar isso, porque vai ser uma votação esmagadora, tal, vai ganhar por goleada, e uma grande goleada, e principalmente o ex-presidente do partido. Então, o que foi colocado a questão do Zé Dirceu, que era o presidente, é importante sempre destacar, anterior ao José Genuíno no Partido dos Trabalhadores e que era o chefe do gabinete civil, né? Então, ali você tem, portanto, e é interessante que o julgamento, a mecânica apresentada pelo Joaquim lá atrás, que houve toda aquela polêmica, né? Como vai se construindo esse quebra-cabeça. Quer dizer, o que o Joaquim apresentou, o ministro Joaquim Barbosa, muita gente fala Joaquim, se tivesse alguma intimidade e conhecimento. É o Brasil é assim, o Brasil é um país cordial. O ministro Joaquim Barbosa apresentou, quer dizer, como é que ele foi, porque você tem um núcleo operacional, o núcleo financeiro, depois você chega ao núcleo político, e como é que foi fazendo essa construção. A Rosa Weber recompôs bem essa lógica no voto dela hoje. E eu acho que isso é importante para a gente entender como é que foi feito isso e como que você tem depois uma lógica partidária de controle do aparelho do Estado num projeto de longo prazo tal, e que acabou se esvaindo tudo isso por causa de uma pessoa, do Roberto Jefferson. E aí só queria concluir, porque o Miguel Reale certa vez até lembrou que é uma expressão usada de delação premiada, é uma coisa negativa que é usada no Brasil. Em outros países, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, é contribuição à justiça. Porque delação premiada parece um sujeito, um delator, fica uma coisa... O alcahuete e tal. E o Roberto Jefferson, e é curioso a figura do Jefferson, condenado, etc. O próprio Fux lembrou isso como um atenuante na hora da pena. Né? Porque ele não fez a delação. Não fez a delação. Mas parece que a pública. Parece que tem uma tendência para atenuar. Claro, para atenuar, porque, enfim, foi daí que surgiu tudo isso. Agora, eu aqui só discordo. A lógica do delator para o Estado, porque o que a gente diz é alguém que, de certa forma, participa do fato criminoso, então ele concorre com o fato criminoso e depois delata os outros para ter uma vantagem legal sobre aquela situação. Desde que ajude a desbaratar a quadrilha. É perigoso, é uma lógica perigosa. Isso nos Estados Unidos, a prática dá um certo receio. Isso pode ser usado de uma forma muito
até falsa. Tem muita gente que usa disso, se utiliza da delação para uma vantagem ali. Então, tem que tomar um certo cuidado. Eu não gosto muito da figura da delação premiada como... Né, acho que é o Estado trabalhando com a lógica do criminoso, quer dizer, se aproveitando da má-fé ali, da engrenagem do crime para chegar à sua conclusão. Bom, verdade que tem sido usado, se não for assim, tem sido usado no mundo inteiro. Né? Se alguém de dentro não falar, fica muito difícil. Né? Mas eu tenho um certo receio só de dar muito valor a isso, porque nós podemos ter distorções aí, não é difícil que aconteça. Mas se Roberto Jefferson não tivesse falado, se Maurício Marinho não tivesse sido pego, provavelmente esse esquema poderia estar funcionando até hoje. Né? Aqui nesse caso, nem houve a delação, quer dizer, ele falou porque entendeu que politicamente era o caso de falar. E eu acho que nem soube as consequências daquele momento quando ele falou que daria. Porque hoje nós estamos quase uma década depois. Ninguém avaliou que aquilo poderia chegar. Que chegou onde chegou. Otávio, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Como é que era o trânsito do Delúbio? Como é que ele circulava nos anos iniciais lá do governo Lula? Voltando a ele. Né? Ele era praticamente um ministro sem pasta, um ministro informal. Participava de reuniões, como a gente viu na foto, participava de viagens com o presidente, discutia cargos, discutia nomeações. Era praticamente um ministro. Como eu falei, tinha 2 locais, 2 gabinetes do Delúbio, que ele despachava, e tinha uma agenda de encontros com líderes partidários, com deputados, com senadores. Um era nesse hotel, onde ele tinha essa suíte, que recebia um monte de gente. Absoluta desenvoltura, então. Total desenvoltura. E outra era na sede do PT, no edifício, no centro comercial em Brasília. Também recebia todo mundo, com toda a desenvoltura. Era um ministro, com uma relação muito próxima com Lula, inclusive, né? Muito bem, estamos caminhando para o final. Vamos para o resultado final da enquete que perguntava: José Dirceu foi o chefe do esquema do Mensalão? Do começo do programa para o final, não houve alteração. 91% disseram que sim, ele era o chefe do Mensalão, e 9% disseram que não, ele não era o chefe. Mas eu creio que entre os que disseram que não, estão alguns leitores que consideram que o Lula era o chefe. Não estão querendo aliviar para o Dirceu. Foi só rebaixá-lo um pouco. Exato. É assim com os leitores Ricardo Ferreira, Cláudio Pereira, Zaba e Fernanda Rocha, que mandaram mensagens para a redação de Veja.com. Muito bem. Eu queria as considerações finais dos senhores. Eu rapidamente, né? Eu acho que... Eu decepcionei hoje um pouco. Eu achei que nós encerraríamos essa parte do julgamento hoje e tal, mas o voto Lewandowski foi muito longo, muito longo. E os exemplos que ele dá realmente são de um primarismo absoluto, né? Claro que ontem ele ganhou com o primarismo com a história da tromba, tal, do elefante, tal, do cego. Aquilo lá foi horrível, tal. O velho continente, indiano, né? Indiano. Aquilo lá foi realmente de um primarismo absoluto, tal. Ele deve ter aprendido lá num domingo comendo frango com polenta, como eu falei em São Bernardo do Campo. Agora, o voto dele se estendeu muito, tal, que ele dá certos detalhes, são totalmente desnecessários, que acabou desgastando. Inclusive hoje vários ministros o apartearam, falaram que ele estava lendo mal, etc. Então isso acabou atrasando um pouco. Eu espero, torço para que na terça-feira, já que não será na segunda, né, a sessão que começa na semana que vem, finalmente terminamos, porque não vai ser tão fácil assim, né? É bom lembrar que só faltaram 6 votos, né? E 6 votos vai ter de estar bem concentrado para que finalmente encerre e para que na quarta-feira nós possamos avançar no julgamento. Eu acho que talvez demore um pouco mais. Eu acho que você, até para condenar, o próprio Fux hoje, por mais rápido que tentou ser ali, você precisa explicar, precisa fundamentar, precisa dar uma justificativa, e isso demora, não tem jeito, o processo é muito volumoso, enfim, acho que a gente pode passar aí de terça, é possível. E nem sei se é ruim, porque não pelo tempo, porque claro, pro tempo o processo é muito ruim por conta do Brito saindo, né, mês que vem, mas para as explicações, para a gente saber o conteúdo de cada voto e o que levou cada um a chegar onde chegou. Tem muito em jogo. Tem em jogo. E eu acabo dizendo que eu
Eu acho que eu me sinto como Lewandowski dando um voto sem o Joaquim presente, sem o Reinaldo aqui, a coisa é muito... perde a graça, entendeu? Enfim. Mas a gente deu um jeito de pôr o Reinaldo. De pôr o Reinaldo está um sucesso, deve estar com dor na mão de tanta assinatura. Com certeza o sucesso no Rio não vai ser menor do que foi em São Paulo, e aí ele vai voltar com o braço doendo. Cabral? Acabando terça ou acabando quarta, acho que o resultado já está definido, e a pena também, né? Porque havia até uma certa dúvida, uma esperança na equipe do Zé Dirceu, nele próprio, se haveria uma condenação à prisão mesmo, a regime fechado, ou se haveria uma pena alternativa, um semiaberto. Hoje eles já não têm qualquer esperança, não tem nenhuma esperança mais de escapar de pelo menos um tempo de prisão mesmo. Talvez um semiaberto, será? Eu não No sei. máximo, na melhor das hipóteses, eu acho um semiaberto. A coisa, só para concluir, até 4 aberto, de 4 a 8 semiaberto, mais que 8 fechado. Mas aí tem uma discussão muito grande ainda, de como muito chão, né? Praticamente é outro julgamento, né? Essa discussão toda da pena. E eu acho que também vai ter uma grande consequência política isso ainda, né? Porque tem o primeiro turno domingo, que o PT já sofreu todo esse desgaste, vê esse desempenho muito inferior às eleições anteriores. E o segundo turno vai ser disputado nesse clima também de condenação, de definição de pena. Acho que ainda vem muito sofrimento para os petistas nessas 3 semanas até o segundo turno. E um paranoico, só me lembrei, desculpe, um paranoico pode dizer o seguinte, que o Lewandowski fez esse voto muito longo para impedir que o Dirceu fosse condenado hoje, fosse manchete amanhã e tivesse influência no resultado domingo da eleição. Mas é um pecado, né? Porque ontem estava dizendo que ele deu um voto muito curto, que era para ir rápido. Hoje que ele deu um voto muito longo. Ele está embaixo do tiroteio mesmo. Eu não peço. Muito bem. De todo jeito. Muito bem. Estamos encerrando o 25º debate sobre o julgamento do Mensalão. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, Podval. Obrigado, Cabral. Nós voltaremos com o próximo debate sobre o julgamento, excepcionalmente na terça-feira, dia 9 de outubro, logo após a sessão do Supremo. Amanhã não perca, a partir das 7 horas da noite, o primeiro programa especial sobre as eleições municipais, com a apresentação do Augusto Nunes. Obrigado a todos.